Olá, boa tarde. No mercado de trabalho atual, a nova geração de profissionais começa no emprego aos 25 anos em média e disputa vagas com muitos profissionais que começaram a carreira ainda adolescentes, aos 16 ou 18 anos de idade. Hoje, na faixa dos 40, eles usam a maturidade e experiência como vantagem na disputa de vagas, como apurou a pesquisa de um site de recrutamento. Mas quando a qualificação de um profissional experiente é equivalente à de um jovem, são os mais novos que as empresas preferem. Para debater sobre as perspectivas de emprego aos 40 anos, convidamos Viviane Cândido, especialista em recursos humanos, e Leonardo Trevisan, economista e professor da PUC de São Paulo. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bem, essa pesquisa do site de carreirasvagas.com traz resultados contraditórios. As empresas valorizam profissionais com mais de 40 anos por conta da experiência, mas na hora de contratar, preferem os mais jovens. E um dos principais motivos apontados é a questão do salário, Viviane. Isso mesmo. Na verdade, assim, a questão do salário mais alto acaba sendo um impedimento, mas não só por conta do salário mais alto, né? Tem uma outra coisa que é avaliada, que é a questão do perfil, né? Então, o perfil do profissional um pouco mais velho, ele acaba sendo um pouco mais conservador, né? Então, hoje a tecnologia traz um dinamismo muito grande para o ambiente de trabalho. E esse profissional mais velho acaba não acompanhando tanto esse dinamismo, né? E tem outros fatores que entram, que acabaram saindo na pesquisa também. A questão da liderança, que hoje é muito mais jovem. E esse profissional mais velho, ele acaba tendo bastante dificuldade para respeitar essa liderança. E para compreender que o perfil mais jovem já alcançou também essa liderança que lá atrás era dele. Então, não é só a questão do salário, tem outras coisas que envolvem também. Professor. Olha, eu concordo inteiramente, até acho que a pesquisa é bastante correta, a pesquisa é muito bem-vinda, é uma pesquisa que coloca questões novas, né? Eu acho que a questão mais nova, quando colocada para os trabalhadores de 40 anos, é uma curiosa mudança na forma pela qual nós vemos a realidade profissional. Né? Assim como nós cobramos hoje dos jovens de 18, 20 anos, toda uma atitude mais próxima à realidade do trabalho. Temos toda essa discussão em torno da geração Y, aos que aceitam, aos que não aceitam. Nós temos toda uma discussão em torno dos hábitos novos da geração Y e o quanto esses hábitos novos precisam ser tanto assimilados pela empresa, como os hábitos da empresa precisam ser assimilados pela geração e eles precisam ser praticamente educados para esse processo. É curioso, nós estamos assistindo hoje, talvez, e essa pesquisa está evidenciando isso, um novo processo de reeducação. Tanto do profissional de 40 anos, ele precisa se reeducar para uma atitude nova em relação ao trabalho, né? E não há dúvida nenhuma que ele é uma pessoa absolutamente empregável pela experiência, como você disse, por todo um conjunto de fatores ele é empregável, mas ele também tem que mudar a sua atitude. É tão curioso isso, nós temos que mudar, os jovens têm que mudar a sua atitude para poder se acomodar ao mercado de trabalho, nas exigências que o mercado tem novas, e as pessoas de 40 anos da mesma forma. Não é? Então, como é essa acomodação? Eu acho que a discussão é um pouco nessa linha. Qual é o processo que hoje se está pedindo para a pessoa de 40 anos acompanhar? A mudança tecnológica, que eu concordo em gênero, número e grau com você, eu acho que é a mudança, não é? É a principal das mudanças, acompanhar isso. Qual é o processo de reeducação de conteúdo, de competências, habilidades? Esse é um processo normal, mas há um processo de educação de atitudes. O professor citou aí a questão da tecnologia. O quanto esse profissional de 40 anos busca reciclagem, busca se adequar às novas tecnologias, Viviane? Então, essa é uma grande dificuldade. Na verdade, dentre esses profissionais, a gente acaba tendo dois públicos. Então, a gente tem o público que já é qualificado, aqui na pesquisa a gente consegue ver que é o público que é mais contratado para as vagas mais altas. Então, diretoria, as vagas de gestão, né, todo o cargo mais alto. E a gente tem dentro desse público aquele que não se qualificou e que não busca mesmo essa qualificação, né? Então, eu estava até discutindo esses dias sobre currículo, né? Então, o RH olha o currículo, que já tem lá uma idade, né, mais velha, 40, 50 anos, e logo abaixo dessa idade já começam as qualificações, né? E a gente estava até rindo, comentando que na qualificação eu já vi, por exemplo, o currículo onde o profissional coloca muita experiência, muito conhecimento em MS-DOS. A nova geração nem conhece, né, o DOS, porque ele não existe mais. Então, a gente está numa geração web.
A gente tem ou os sistemas ERP ou os sistemas que são web, né? E esse profissional, ele não busca essa tendência, compreender o que o mercado está praticando para poder reformular também o seu currículo. Por falar em currículo, tem uma reportagem aqui que tem a ver com esse assunto. Todo mundo sabe que uma seleção de emprego exige cuidados básicos com a aparência e o comportamento. Mas na hora da entrevista, tem gente que insiste em mentir sobre a experiência profissional para conseguir uma vaga. Além disso, muitos têm medo de revelar os defeitos, o que pode custar a permanência no emprego mais adiante. Fim de ano chegando e é tempo de contratar. Mas e na hora da entrevista de emprego? Como é que você se sai? Será que todo mundo conta realmente a verdade? Não omitir, talvez sim, talvez omitir. Mas mentir, não. Acho que todo mundo dá uma mentidinha, né, para conseguir. Dá aquela sensação que você tem mais experiência no mercado de trabalho. Parece simples, mas segundo especialistas em recursos humanos, falar de si é o momento mais temido pelos candidatos que disputam uma vaga. Antes de entrar em uma sala de seleção como essa, o melhor é pensar e elencar as qualidades que fazem dessa pessoa a melhor opção para a empresa. Mas como ninguém é perfeito, é importante também falar sobre os defeitos. Na verdade, eles nunca falam dos defeitos, eles falam o que é uma qualidade que ele disse que é um defeito. Deve falar, sim, os defeitos e dizer, né, como que ele pretende estar melhorando. As mentirinhas durante a seleção também devem ser evitadas, como mentir sobre o conhecimento em algum idioma ou informática, sobre a experiência profissional, a respeito do motivo que levou o candidato a sair da última empresa em que trabalhou, ou até dizer que possui um diploma de escolaridade que não existe. Para esses candidatos, a atitude pode custar caro. Se ele mentiu para um dos nossos clientes, eu não vou chamá-lo para uma próxima oportunidade, porque, né, quem vai garantir que ele não vai mentir de novo? Agora, chama a atenção nesse estudo que nós estamos comentando, que no caso de profissionais mais experientes, acontece o contrário. Eles omitem qualificações para não perder a oportunidade. Quer dizer, olha, eu não sei tudo isso não, eu conheço 5 línguas, vou dizer que conheço 3. Chega a ser um absurdo, né, Viviane? É bastante difícil, assim, os dois casos, né? Mentir no que você não conhece não é legal e isso vai aparecer na entrevista, porque o profissional que vai te entrevistar, ele com certeza tem o domínio, né, domina o conhecimento do que ele vai te entrevistar. Então, ele vai acabar pegando o que você de fato não conhece. E o outro extremo também é muito ruim, porque o profissional está tão desesperado por conta da dificuldade de conseguir o emprego, que ele acaba omitindo o que ele conhece, só que ele vai para uma vaga que é muito menor, né, do que a posição que ele poderia ocupar. E isso é puro desespero, assim, porque você precisa olhar para quais vagas você está enviando o seu currículo. Você está enviando o seu currículo para a vaga certa? Porque se estão te chamando por um salário muito menor, por uma posição muito menor da que você ocupou, é preciso observar se você não está encaminhando o seu currículo para qualquer vaga. Porque o que eu percebo? Os candidatos, eles não olham a descrição da vaga. Parece que o que vem na frente é só o botãozinho candidatar-se, porque eles querem uma oportunidade. Então, vai simplesmente mandando o currículo e acabam diminuindo mesmo o que conhecem para poder ser chamado para uma vaga menor mesmo, né? Professor. Olha, eu concordo, acho que há de fato esse fato já foi inclusive mensurado, já foi medido, né? 82% das vagas, é uma pesquisa publicada pelo Estadão em abril deste ano, 82% das candidaturas, uma pesquisa enorme, com mais de 6 mil candidatos, ela já revela que as pessoas apresentam para o dado inadequado. Né? Mas eu gostaria de, nessa questão do currículo e da capacitação e da qualificação, talvez fosse o caso de começarmos a perceber o quanto as pessoas precisam identificar o quanto elas estão sendo efetivamente empregáveis. Né? Então, a mentira, ela é produto de uma ausência de uma autoavaliação. Né? Esse é o ponto que me parece mais concreto para nós discutirmos. A mentira não é um dado moral. Não é? Como você disse, o candidato está desesperado atrás da vaga. E ele tenta intuir qual é a necessidade, e aí eu vou colocar mais ou a menos, conforme a minha avaliação, né? Conforme a minha percepção. Errado. Né?
A sensação que me parece, e o problema maior aí, é o processo de autoavaliação. Quais são efetivamente as competências que eu detenho, que eu posso entregar à empresa? Dentro dessas competências, e eu acho que a discussão talvez precisasse evoluir quando nós chegamos aos 40 anos, na discussão sobre os 40 anos, a chamada carreira da meia-idade, nós temos 2 pontos nessa discussão. Um é a substituição da tecnologia para muitas profissões. As pessoas não estão perdendo o emprego para outro ser humano, as pessoas estão perdendo o emprego para a máquina. Isso já está medido. A última pesquisa SEAD, está publicada agora no começo de outubro, mostrou que as profissões que estão gerando mais desocupação são as profissões de ocupação muito específica. Eu vou dar um exemplo concreto. As pessoas mais demitidas na indústria de transformação é o soldador, por exemplo. O velho e bom soldador, que era um profissional de elite e que hoje está perdendo seu trabalho. As pessoas precisam identificar o quanto a tecnologia está se aproximando delas. 2, as pessoas precisam desenhar os seus planos de carreira. O que é que o quanto eu estou sendo empregável nesta empresa e neste processo. Daí abre-se uma discussão que eu acho que é muito interessante na faixa dos 40, dos 50 anos, na chamada crise da meia-idade de carreira, da meia carreira, não é? Que é a questão da transição de carreira. A discussão da transição de carreira me parece essencial quando nós comentamos esse processo. Viviane, onde estão as vagas que, para essas pessoas com mais de 40 anos, aquela que é imprescindível ter mesmo experiência, maturidade? Então, as vagas, no geral, não se diferencia vaga por idade, né? Até mesmo porque quando a gente vai publicar uma vaga, no Vagas, por exemplo, todas as empresas que publicam a vaga, a gente faz um filtro, porque a gente não pode colocar lá a exigência de idade. Então, as vagas, elas são publicadas apenas com o perfil, né? E é isso que vale, o perfil. E não se você tem mais ou menos de 40 anos, e sim se você tem o perfil para aquela vaga que foi publicada, né? Porque as vagas que a gente publica, quando a gente recebe as candidaturas, o sistema ele vai fazer um filtro dessa vaga, desses candidatos. E se o seu currículo não tem as exigências do perfil, o seu currículo não vai passar. Mas o empregador, o que ele olha primeiro? A idade ou a qualificação? Existe preconceito nesse sentido, professor? Olha, nós não temos pesquisas tão perfeitas assim para identificar, não é? Observe que a Viviane comentou que ela está proibida, esta é a prática, né? A lei proíbe, não é? Você fazer qualquer tipo de discriminação, por sexo, idade, raça, seja o que for. Né? Então, idade é um dos primeiros. Né? Só que a realidade todos nós conhecemos. Na prática, não é? As pessoas têm uma tendência a uma busca pelo mais jovem. Está aí um sério problema no Brasil, né? Porque nós estamos aí no fim do nosso bônus demográfico. Né? Em outras palavras, né? A fecundidade da mulher brasileira é cada vez menor. Nós, dentro de muito pouco tempo, teremos menos jovens do que pessoas com mais idade. População envelhecendo, expectativa de vida aumentando. As empresas sabem perfeitamente disso. Boa parte da robotização, boa parte da substituição por máquinas ou processo de automação já é produto da demografia. Nós não temos esse processo. E as empresas percebem com muita clareza que vão precisar se readaptar, elas também, para o profissional mais experiente. É evidente que todos nós temos aquela coceira, não é? Atraídos pelo sangue novo, né? Os 20 e poucos anos, muita força de trabalho, isso é uma tendência natural de qualquer espécie. Né? Ora, essa tendência ela tem que ser equilibrada com a oferta dessa mão de obra, e a oferta de mão de obra de 20 e poucos anos, você pode confirmar isso, é cada vez menor, porque eles estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais tarde, por várias razões, não é? Por várias razões, até por educação, por um processo mais longo de educação, porque as famílias estão tendo uma renda maior e, portanto, estão permitindo que os seus filhos não entrem tão cedo no mercado de trabalho, isso em todas as camadas sociais, isso a pesquisa do IBGE confirma. Tá? Com esse processo, as empresas terão que se readaptar a pensar de uma outra forma quanto a essa situação de aceitar as pessoas com 40 anos. A realidade é uma só. O Brasil hoje vive, a última pesquisa do IBGE foi curiosíssima, né? De 2012 para 2013, o brasileiro passou a viver 16 semanas a mais, num ano só. Né? Isso é muito interessante. Né? Isso significa, na prática,
que o brasileiro está vivendo mais. Nós estamos com uma faixa etária média em torno de 75 anos, as mulheres um pouco mais. Nesse quadro, ter hoje 40 anos, não é? Não é um significado que você tem pela frente que é um mais jovem, 30 né? anos de mão de trabalho forçado. Fazer uma pausinha aqui no programa e o JC Debate volta já.